diária, domingo, 31 de março de 2019. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus os abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a refrão da liturgia de hoje. Comecemos agora a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Pedimos agora, Senhor, que esta palavra se torne viva, se torne eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em cada um de nós o efeito tão esperado. Pois o Espírito Santo é o termo, o fruto do amor entre pai e filho, e por isso é o grande presente que nos concedem o Pai e o Filho, derramando-o em nossos corações. O Espírito que o Pai e o Filho nos proporcionam é também o princípio da nossa santificação. Por isso, São Boaventura considera que o Espírito Santo é a pessoa que se relaciona mais diretamente conosco e, de algum modo, é o mais imediato a nós, o mais íntimo. Ele é quem, pouco a pouco, pode nos fazer verdadeiramente santos. Por isso, a Escritura fala do Espírito da graça, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, ou de ação santificadora do Espírito. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele é quem nos vai convertendo as novas criaturas e vai realmente reformando pouco a pouco a cada um de nós os aspectos doentios da nossa limitada existência. O que você gostaria também agora, amado, amada, que o Espírito Santo mudasse em sua vida? Que tipo de santidade você gostaria de alcançar? Reflita. A liturgia de hoje acaba nos convidando realmente à descoberta, sim, dos Deus do amor, empenhado em conduzir a uma vida de comunhão com Ele. Hoje, o Evangelho apresenta a cada um de nós, Deus Pai que ama de forma bem gratuita, com amor fiel, com amor eterno, apesar das escolhas erradas, da irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor lá está sempre à espera, misericórdia, e não na linha da justiça dos homens. A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliamos com Deus, com os irmãos, quando a gente se torna assim uma criatura nova, em que se manifesta um homem novo. A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos israelitas, convida-nos à conversão, que é o princípio de vida nova, da terra, da felicidade, da liberdade, da paz. Essa vida nova do homem renovado é um dom de Deus que nos ama, um Deus que nos convoca sempre para a felicidade. Na primeira leitura de hoje de Josué, o rito circuncisão, destinado a todos aqueles que nasceram no deserto durante a viagem, depois do êxodo, terminou e todos fazem agora parte do povo de Deus. É um povo novo, um povo renovado, um povo que dessa forma reafirmou a sua ligação ao Deus da aliança. O rito levado a cabo por Josué faz-nos pensar numa espécie de conversão coletiva que põe um ponto final no opróbrio do Egito e assinala um tempo novo para o povo de Deus. A questão central deste texto gira à volta da vida nova, a vida nova que começa para o povo de Deus. A Páscoa celebrada nessa terra livre marca agora o início dessa nova etapa. Israel é agora um povo novo,
o povo eleito, um povo comprometido com o Senhor, definitivamente livre da escravidão, que inicia uma vida nova nessa terra de Deus, onde corre o leite e o mel. Hoje nós somos convidados, neste tempo de Quaresma, a uma experiência semelhante àquele feito por aquele povo de Deus, que fala a primeira leitura. É preciso pôr a etapa da escravidão, a etapa do deserto, a fim de passar decisivamente a vida nova, a vida da liberdade, a vida de paz. E a escuridão? E a circuncisão também? A circuncisão física é um rito externo que nada significa. O que é preciso é aquilo que os profetas chamaram de circuncisão do coração. Eu posso citar Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, ou Jeremias capítulo 4, versículo 4, ou Jeremias capítulo 9, versículo 25. Trata-se da adesão plena da pessoa de Deus e as suas propostas. Trata-se de uma verdadeira transformação interior que se chama conversão. O que é preciso cortar na minha vida, ou na vida da minha comunidade cristã ou religiosa, para que se dê início a essa nova etapa. O que é que ainda nos impede de celebrar um verdadeiro compromisso com o nosso Deus? A partir dessa circuncisão do coração, amados e amadas, podemos sim celebrar com verdade a vida nova, a ressurreição. A celebração da Páscoa será dessa forma o anúncio e sim a preparação dessa Páscoa definitiva, a Páscoa escatológica que nos trará a vida plena, Na segunda leitura de hoje, da Epístola do São Paulo aos Coríntios, qual que é a mensagem? A palavra-chave dessa leitura se chama reconciliação. Das 10 vezes que Paulo utiliza o verbo reconciliar e o substantivo reconciliação, 5 correspondem a esta passagem. Transparece, portanto, aqui a angústia de Paulo pelo distanciamento dos queridos filhos de Coríntio e a sua vontade de refazer a comunhão com eles. Mas, para além da reconciliação entre os coríntios e Paulo, é necessário sim reconciliação entre os coríntios e Deus. Daí a ardente chamada do apóstolo, e que os coríntios se deixem realmente reconciliar com Deus. Em Cristo Deus, Ele ofereceu aos homens a reconciliação. Aderir à proposta de Cristo é acolher a oferta de reconciliação que Deus fez. Ser cristão e límpida, portanto, está realmente reconciliado com Deus, isto é, aceitar viver com Ele, uma relação autêntica de comunhão, de intimidade, de amor, e com os outros homens também. Isso significa, na prática, ser uma criatura nova, um homem renovado. É desta reconciliação que Paulo se fez embaixador e se fez arauto. O ministério de Paulo passa por pedir aos coríntios que realmente eles se reconciliem com Deus e que nasçam assim para a vida nova em Deus. É evidente que esta chamada não é só válida para os cristãos de Corinto, mas serve para os cristãos de todos os tempos. Os homens têm necessidade de viver em paz com os outros homens, mas dificilmente o conseguirão se não viverem em paz com Deus. O texto termina lá no versículo 21 com uma referência à eficácia reconciliadora da morte de Cristo pela cruz. Deus arrancou-nos do domínio do pecado, transformou-nos em novos homens. O que quer dizer isto? Ao ser morto na cruz pela lei, Cristo mostrou como a lei só produz morte. Desqualificou e afundou-lhe nela, permitindo-nos o verdadeiro encontro com Deus. E sim, pela cruz, Jesus ensinou-nos o amor total, o amor que se dá, libertando do egoísmo que impede a reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. Ser cristãos é, antes de mais, aceitar a proposta de reconciliação. Essa proposta que Deus nos faz em Jesus.
Significa que Deus, apesar da nossa realmente infidelidades, Ele continua a propor-nos um projeto de comunhão, um projeto de amor. Como é que eu respondo a essa oferta de Deus? Com uma vida de obediência aos seus projetos e de entrega confiada nas suas mãos? Ou eu sou egoísta, eu sou autossuficiente, eu sou fechado a Deus da comunhão? É em Cristo e de forma privilegiada na cruz de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Na cruz, Cristo ensinou-nos a obediência total ao Pai, a entrega confiada aos projetos do Pai e o amor total aos homens, nossos irmãos. Desta lição decisiva deve nascer o homem novo, o homem que vive na obediência aos projetos de Deus e no amor aos outros. É sim desta forma que nós procuramos viver, sim ou não? Pois a comunhão com Deus exige a reconciliação com os outros, meus irmãos. Não é uma conclusão que Paulo dê um relevo explícito nesse texto, mas é uma perspectiva que implicará em todo o seu discurso. Como é que eu me situo agora face a essa obrigatoriedade para o cristão de me reconciliar com quem me rodeiam, de me reconciliar com quem me rodeiam? No Evangelho do nosso Senhor hoje, de São Lucas, qual foi a mensagem? A parábola apresenta-nos 3 personagens de referência: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Detenhamos um pouco nestas figuras. A personagem central é o pai. Trata-se de uma pessoa excepcional, que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos, com amor gratuito e sem limites. Esse amor manifesta-se na emoção com que ele abraça o filho de volta, mesmo sem saber se esse filho mudou a atitude de orgulho, atitude de autossuficiência em relação ao pai e à casa. Trata-se de um amor que permaneceu realmente inalterado, apesar da rebeldia do filho. Trata-se de um pai que continuou a amar, apesar da ausência, da infidelidade do filho. A consequência do amor do pai simboliza-se o anel que é um símbolo da autoridade. Posso citar Gênesis capítulo 41, versículo 41? E nas sandálias, que é o calçado do homem livre. Depois vem o filho mais novo. É um filho ingrato, um filho insolente, um filho realmente obstinado, um filho que exige do pai muito mais do que aquilo que ele tem direito. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse apenas 1/3 da fortuna do pai. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 15 a 17. Mas ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos não cediam a sua posse, senão depois da morte desses. Além disso, abandona a casa e o amor do pai. E também ele dissipa todos os bens que o pai colocou à sua disposição. É uma imagem de egoísmo, de orgulho, de frivolidade, de total irresponsabilidade. Acaba, no entanto, por perceber o vazio, o sem sentido, o desespero dessa vida de egoísmo, de autossuficiência, e por ter a coragem de voltar ao encontro do amor do pai. Finalmente nós temos o filho mais velho, é o filho certinho, aquele que sempre fez o que o pai mandou, aquele que sempre cumpriu todas as regras, que nunca pensou em deixar esse espaço cômodo e acolhedor que é a casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça e não a lógica da misericórdia. Ele acha que tem critérios, que tem créditos superiores aos dos irmãos. Ele não compreende, ele nem sequer aceita que o pai queira realmente exercer o seu direito à misericórdia, à acolha. Feliz o filho rebelde. É a imagem desses fariseus e escribas que interpelaram Jesus, porque eles cumpriram à risca as exigências da lei, eles desprezaram realmente os pecadores, eles achavam que essa devia ser também a lógica de Deus.
A parábola do filho bondoso e também misericordioso, do pai bondoso e do filho e misericordioso, pretende apresentar-nos a lógica de Deus. Deus é o pai bondoso, o pai que respeita absolutamente a liberdade, as decisões de cada filho seu, mesmo que eles usem dessa liberdade para procurar a felicidade em caminhos errados, mesmo que aconteça o que acontecer, ele continua a amar, ele continua a esperar ansiosamente o regresso dos filhos rebeldes. Quando o reencontra, acolhe-os com amor, reintegra-nos na sua família. Essa é a alegria de Deus, é esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia que se alegra quando o filho regressa, que nós, às vezes filhos rebeldes, temos a certeza de encontrar quando voltamos. A parábola sempre pretende sim também um convite. O convite é a deixar-nos arrastar por essa dinâmica de um amor, essa dinâmica do julgamento que fazemos dos nossos irmãos, mais do que pela justiça, que nos deixemos guiar pela misericórdia na linha de Deus. A primeira chamada de atenção vai para o amor do Pai, que é um amor realmente que respeita absolutamente as decisões, mesmo absurdas, desse filho que abandona a casa paterna, um amor que está sempre lá, fiel, inquebrável, preparado para abraçar o filho que volta. Repasse-se, mesmo antes do filho falar, mesmo antes que o filho possa realmente mostrar estar arrependido. O Pai manifesta o seu amor, é o amor que realmente precede a conversão, é o amor que se manifesta antes da conversão, é num Deus, um Deus que nos ama desta forma mesmo. Ele ama porque nós somos chamados a confiar neste tempo de metanoia. Esta parábola alerta-nos também para o sentido da frustração de uma vida vivida longe do amor do Pai, no egoísmo, no materialismo. Convida-nos a reconhecer que não é nos bens deste mundo, mas é na comunhão com o Pai que nós encontraremos sim a felicidade, serenidade e a paz. Esta parábola convida-nos finalmente a não nos deixarmos dominar pelas lógicas do que é justo aos olhos do homem, mas pela justiça de Deus, que é misericórdia, que é compreensão, que é tolerância, que é amor. Com que critério julgamos os nossos irmãos? Com os critérios da justiça do mundo ou com os critérios da misericórdia de Deus? A nossa comunidade é verdadeiramente o espaço onde se manifesta a misericórdia de Deus? Sim ou não, amado e amada? Senhor Jesus, eu creio que está vivo, eu creio que está ressuscitado, eu creio que sempre falas comigo pelas palavras, eu creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar. Eu creio que respondes às orações de todos os que te buscam de coração. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te rendo graças, Senhor, por teres vindo por amor de cada um de nós, como pão vivo, descido do céu. Tu és a plenitude da vida. Em ti ninguém é esquecido. De ti vem o perdão, vem a paz, vem a saúde. Visita-me com teu auxílio, renova-me com teu poder. Tem compaixão de mim, abençoa-me em todas as minhas necessidades. Cura-me, Senhor Jesus, cura-me em meu espírito, dando-me a vitória diante do pecado. Cura-me em minhas emoções, fechando as feridas das minhas mágoas, das minhas frustrações, dos meus rancores, dos meus ódios. Cura-me em meu corpo, devolvendo-me a saúde física. Hoje, Senhor, meu Pai, com total confiança, apresento a Ti as minhas doenças, os meus pecados, e peço-te, vai pedindo agora, amado e amada, peço para ele poder te curar completamente, curar como curastes os doentes que te procuravam quando estivesses aqui na terra, porque eu creio, como promete a palavra, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, repito, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz:
carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas nós fomos curados. Estou seguro do teu amor por mim, e mesmo antes de ver resultados da minha oração, eu te digo com toda a segurança, com toda a minha fé: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelas bênçãos que já está derramando em meu favor. E hoje é momento de decisão, irmão. É momento de decisão. Não importa quais ruins sejam as condições da sua saúde, ou dos seus familiares, ou dos seus amigos, não me entregarei ao desespero. Não se entregue ao desespero, amado. E mesmo que venha a vacilar, eu sei que Deus não me abandonará, jamais Ele vai te abandonar. Ao contrário, Ele será sempre a sua força. Ele será sempre a coragem para continuar lutando. Não desiste nunca, amado. Nunca desiste, amada, porque eu creio no amor de Deus. Quais são as promessas de Deus para hoje, para o seu dia? A primeira, Ele enviou a sua palavra para os curar, para os arrancar da morte. Está no Salmo 106, capítulo 20. A segunda promessa de hoje: tudo que pedirdes com fé na oração, vos alcançareis, ó glória. Tudo que o pedires com fé na oração, vos alcançareis. Mateus 21, versículo 22. E a terceira promessa de hoje: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mãezinha, não permita que me realmente desoriente em meu caminho. Não deixes que o cansaço tome conta de mim com exagero, de modo que eu deixe parado, do modo que eu não possa mais avançar, que também não me realmente deslumbre a paisagem do caminho e me faça esquecer o término e a meta para onde eu me dirijo. Ó mãe, que caminhe sempre com o olhar levado e fixo na meta final, que é a posse de teu filho Jesus, sem desviar-me para a direita ou para a esquerda, respondendo sempre às exigências do amor de Deus e do amor aos irmãos, e que nesse caminho te leve sempre a ti, minha mãe, como a mais ardente e também tranquilizante companhia. Ó mãe, perseveras de maneira admirável no mistério de Jesus Cristo, porque está sempre onde quer que estejam os homens, teus irmãos, onde quer que esteja a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muitíssimo você. Estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém. Assim seja.